10º dia de greve. Veja os pontos de bloqueio, as negociações e o desabastecimento, que já começa a atingir CAESB e SEB. Registro espúrio. A Polícia Federal cumpre mandados em operação que atinge em cheio deputados ligados a sindicatos. Suspeita é de fraude na concessão de registros junto ao Ministério do Trabalho. Quadrilha de agiotas. Colombianos emprestavam a juros abusivos e agrediam quem não pagava. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Banho de Cidade, primeira edição. A greve dos caminhoneiros continua e amanhã é feriado. Por conta dos reflexos em todo o país, a Inframérica não tem estimativa de quantas pessoas devem passar pelo aeroporto de Brasília. No último feriadão, foram mais de 200 mil passageiros, só que esse número deve cair. A gente vai direto para o aeroporto de Brasília, aeroporto Juscelino Kubitschek. Quem já está com a gente é o Rodrigo Miranda. Como é que está o movimento por aí, Rodrigo? Boa tarde. Uma boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos que acompanham o Banho de Cidade, primeira edição. A movimentação aqui no Aeroporto Internacional de Brasília é bem tranquila nesta quarta-feira. Os guichês das companhias aéreas estão vazios, então quem for embarcar por agora deve ter um embarque bem tranquilo. Durante essa manhã tivemos apenas 3 atrasos e nenhum cancelamento aqui de voo. Então, uma situação bem diferente dos últimos dias, mas a movimentação deve ser intensa aqui nesse feriadão e o consumidor precisa ficar atento para não ter nenhuma dor de cabeça, né? Para falar sobre o assunto, eu estou aqui com a UDC Amorim, ela é advogada especialista no direito do consumidor. Uma boa tarde, UDC. O consumidor deve encontrar muita movimentação aqui no aeroporto, tem esse histórico da semana passada e dessa semana também, de atrasos, cancelamentos. Quais as precauções que ele deve tomar antes de vir aqui? Boa tarde. Bom, o primeiro passo para o consumidor é procurar a companhia aérea, saber como está o seu voo, quais são as condições de seu voo, se está tudo ok, se vai ter atraso, se vai ter cancelamento, porque a companhia aérea é quem vai ter essa informação para passar ao consumidor. Aí, com a resposta da companhia aérea, aí sim o consumidor vai ver que medidas ele vai tomar para minimizar qualquer dano que porventura venha a ocorrer. Agora, o voo desse cliente, por um acaso, seja cancelado, ele pode pedir o ressarcimento dessa passagem? O que ele pode fazer? Os voos que forem cancelados, o consumidor deve negociar com a companhia aérea, porque ele pode optar por voar em outro momento. Mas se ele efetivamente desistir da viagem, ele terá direito à devolução integral da quantia paga. Por quê? Porque o serviço não foi prestado. Então, sempre que o serviço não é prestado, o consumidor tem direito a ter de volta todo o valor reembolsado. Ou seja, a devolução tem que ser integral e imediata. Agora, durante essa crise aí de desabastecimento do aeroporto, muitos passageiros de escala ficaram presos aqui e falaram que às vezes não conseguiam um hotel, a companhia não disponibilizava. A companhia é obrigada a disponibilizar esse serviço para essas pessoas? Sim, toda a assistência deve ser dada a esse passageiro que não conseguiu fazer a conexão nesse momento de paralisação dos petroleiros. Então, o consumidor deve exigir a assistência do hotel, passadas as 4 horas, da alimentação, do telefone, da internet. Toda essa assistência a companhia aérea é obrigada a dar, independente do fato de ser um fato fortuito, como está sendo considerada essa mobilização. Caso não seja cumprido isso, como é que o consumidor pode reclamar, denunciar? Se não houver o cumprimento da lei, o consumidor ele gasta, ele paga o hotel, ele tem a despesa e pede o ressarcimento cumulado também com o dano que ele vier a ter em consequência do descumprimento por parte da companhia aérea dessa assistência que é obrigatória. Muito obrigado pelas informações, UDC. Tenha um bom dia, um bom feriado. Eu volto ao estúdio com você, Orengo. Obrigado, Rodrigo. Trazendo informações, dicas importantes. E olha, tem caminhoneiro ainda parado nas rodovias. Os manifestantes resistem nas BRs pelo 10º dia de greve. Para quem vai pegar a estrada, a boa notícia é que os protestos não atrapalham o trânsito. Mas é bom sempre redobrar a atenção. Veja quais estradas têm caminhões estacionados. BR 020, 40, 50, 60 e 080 permanecem com pontos de manifestação. O balanço é feito diariamente pela Polícia Rodoviária Federal. Ontem eram 5 estradas que cortam o DF com bloqueios. Hoje aumentou para 6, mas aos poucos o número de grevistas diminui. Nas BR 020 e 040, cerca de 200 caminhoneiros conseguiram deixar o protesto e seguir viagem, após a ajuda da escolta da PRF.
E o PIB cresceu 0,4% no primeiro trimestre deste ano, a quinta alta seguida na comparação com os 3 meses anteriores. O dado é do IBGE em valores correntes. O produto interno bruto do período foi de 1,6 trilhão de reais. Economistas já calculam, no entanto, que o PIB deste semestre, que termina no fim de junho, vai ser impactado negativamente pela greve dos caminhoneiros. Já se fala em uma revisão de 2% para baixo. Para se ter uma ideia, só os setores de comércio e serviços deixaram de faturar algo em torno de 27 bilhões de reais entre os dias 21 e 28 de maio, por causa da interrupção de transporte de carga. O varejo responde sozinho por mais de 60% do PIB. Cláudio Humberto já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. A gente vê que o impacto vai ser muito significativo na economia. Vai ser sim, né? Mas o Brasil é muito maior do que isso, muito maior do que esses 27 bilhões. Né? O PIB brasileiro é espetacularmente maior do que isso. É bom verificar que o que foi apurado no primeiro trimestre mostra que, mais uma vez, a boa notícia na economia vem do campo, vem do agronegócio, do agrobusiness. O agrobusiness que puxou o campo, né? A produção agrícola e também a pecuária, que puxaram para cima o crescimento na ordem de 1,4%. Na média geral, isso aí ficou abaixo, né? A média geral do país ficou abaixo. Mas só não foi um resultado apontando para a recessão em razão do campo, que é tão maltratado, digamos assim, pelos nossos legisladores e até pelo próprio governo. A expectativa é que no fim do ano, até o fim do ano, o Brasil se recupere mais, portanto, fechando o ano de crescimento, ainda que muito modesto, depois de 3, 4 anos dos últimos governos que foram de recessão profunda. E o governo volta a se reunir o gabinete de crise neste 10º dia do movimento. Para completar, os petroleiros também paralisaram, sem ter mais o que oferecer. O Planalto chegou a administrar e admitir rever a política de preços da Petrobras, mas já voltou atrás. Ao vivo a gente vai com a Renata Dourado, trazendo informação para a gente. Muito boa tarde, Renata. Mais um dia de reuniões no Palácio, né? Mais um dia de reuniões no Palácio, Rodrigo. 2 reuniões que teremos hoje. Uma que já teve pela manhã, terminou agora. E uma outra também que vai acontecer logo mais às 6 horas da tarde. Neste momento, quem está falando é o ministro da Segurança Pública, ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann. Vamos ouvir ao vivo o que o ministro está falando, Rodrigo. Se desloque e talvez, depois de rever sua família, ele possa cumprir com a sua tarefa social, que possibilita a uma sociedade funcionar e é direito dela, constitucional. Ele, sem a menor sombra de dúvida, merece ser punido e será na forma da lei. Por isso, nós pedimos a todo aquele que tenha um vídeo, que tenha uma foto, que possa dizer quem são, o que fizeram e onde fizeram, que mande para nós. Nós, nas próximas horas, ainda hoje, estaremos criando um canal direto, uma central para exatamente atender essas... O ministro falando, agora há pouco foi anunciado que o governo fez um SOS caminhoneiro. É uma rede social onde esses caminhoneiros eles vão poder ter acesso, aqueles caminhoneiros que querem parar com a greve e não estão conseguindo retornar às atividades por conta de outros caminhoneiros também que estão ali se manifestando. Então, o governo criou esse canal, SOS Caminhoneiro, para que esses caminhoneiros possam pedir ajuda e aí a polícia vai até esses locais para poder também facilitar esse trâmite. Então, a gente lembra aqui que toda essa manifestação dos caminhoneiros, essa insatisfação da população é por conta dessa política adotada pela Petrobras. Política esta que associa o valor do combustível aqui no Brasil ao mercado internacional do petróleo, à alta ou à oscilação do dólar. Então, o que a gente vê hoje é exatamente isso, essas oscilações diárias no valor do combustível. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, já disse várias vezes que essa política não vai mudar, que o governo deu carta branca. Ontem, o presidente Michel Temer deu uma entrevista à TV Brasil, que é uma rede pública, uma emissora pública, e falando sobre a possibilidade de rever essa política. Então, pela primeira vez, o presidente assumia essa possibilidade de rever essa política, mas com muito cuidado, segundo ele. O ministro de Minas e Energia também já havia dito que o governo estava estudando possibilidades de reduzir o valor do combustível e a gente percebe que não há outra possibilidade senão rever essa política. Então, houve aí uma esperança para todos nós. Ocorre que hoje o Palácio do Planalto divulgou uma nota
dizendo que essa política vem dando certo, que conseguiu tirar a Petrobras do vermelho e que, portanto, essa política não vai ser alterada. Então, o governo não pretende alterar essa política, causando aí essa certa oscilação nas informações. Com relação aos petroleiros que você falou, hoje eles entraram em greve, apesar do Tribunal Superior do Trabalho ter considerado essa greve ilegal, inclusive estipulou uma multa diária de R$500 mil, mas o que a gente percebe é que eles permanecem aí com esse movimento e a gente vai ver aí, né, Rodrigo, o que vai refletir, repercutir mais uma vez para nós. Mas é isso, essa reunião que acabou de acabar agora, como você viu aí pela coletiva do ministro, e vai ter mais uma outra reunião às 6 horas da tarde também para ficar monitorando o que está acontecendo nas estradas. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, portanto, política de preço da Petrobras continua. É uma lástima, né? O governo tinha que mexer nisso mesmo, porque afinal de contas o Brasil está na situação em que se encontra, com essa perda, inclusive, que já mostramos aí na área de serviços e da indústria, 27 bilhões. Na área do agronegócio foram 6,6 bilhões de prejuízo. Tudo isso é provocado por quê mesmo? Pela política de preços da Petrobras. Foi o senhor Pedro Parente e sua turma que impuseram essa política de reajustes quase diários nos preços dos combustíveis. Desde que essa política foi adotada em 3 de julho do ano passado até agora, foram 107 aumentos. 107 aumentos em 10 meses. Isso fazendo com que a gasolina aumentasse para o consumidor e para a economia algo em torno de 30%, o que é um escândalo, considerando que a inflação no mesmo período foi de apenas 2%. Somente este ano, a Petrobras aumentou o preço dos combustíveis 48 vezes. Nada aumentou 48 vezes neste país. Essa política precisa mesmo mudar, porque quando se diz que a política de preços da Petrobras está dando certo, só dá certo para a Petrobras, mas está acabando com o país. A greve dos caminhoneiros foi provocada por essa ganância desenfreada da política instituída pelo presidente e demais diretores da Petrobras. No primeiro trimestre deste ano, graças a essa política, a Petrobras registrou um lucro de 7 bilhões de reais, um lucro muito maior do que a soma do lucro dos maiores bancos do país. 7 bilhões entre janeiro e março deste ano. O que muitos economistas desconfiam é que essa política foi adotada em julho do ano passado, porque a Petrobras estava prestes a ser condenada a pagar uma indenização bilionária a investidores americanos, em razão da roubalheira dos governos do PT, e aí eles tiveram que fazer caixa para fazer face a essa indenização da ordem de 11,1 bilhões de reais. E adivinha qual foi o bolso de onde eles tiraram essa grana? O nosso. E a seguir, a Polícia Federal passa amanhã na Câmara cumprindo mandados de busca e apreensão em gabinetes de deputados do Solidariedade e do PTB. Operação mira irregularidades em sindicatos. E o Band Cidade está voltando já.